E aí, pessoal, chegou a hora de falar das informações do Grêmio. Como vocês estão vendo, estou meio improvisado por aqui, mas é preciso falar porque as notícias acontecem. E nós vamos falar de uma especulação forte que vem de BH. Será que o Grêmio está pensando em mais um reforço? Porque junto com isso aconteceu uma mudança na CBF. Aumentaram o número de estrangeiros no Campeonato Brasileiro. E vamos falar também de Reinaldo e o que pode acontecer com a lesão que tira Reinaldo do Campeonato Gaúcho. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora chegou a hora de Mais Ágil, para você que está precisando de uma grana extra, fez conta demais, não está conseguindo pagar, Mais Ágil resolve para você. Você vai entrar no link da descrição e ali vai para o WhatsApp da Mais Ágil. Conversando com eles, você tem em menos de 24 horas o dinheiro do FGTS parado na sua conta. Mais Ágil. Tem FGTS parado, a Mais Ágil resolve para você. Gente, vamos atualizar as notícias do Grêmio, porque tem muita coisa acontecendo e é preciso colocar também que o mercado de transferências continua sendo algo importante da gente avaliar. Hoje surgiu em BH uma notícia que impacta ainda com isso, né? O Grêmio teve o seu nome citado numa possível negociação envolvendo o ex-jogador do Grêmio, hoje no Atlético Mineiro, Vargas, chileno, atacante de muito boa qualidade. Isso surgiu forte em BH, vários colegas jornalistas me mandaram mensagens dizendo: César, tá rolando isso forte aqui. Eu aqui não tive nenhum tipo de confirmação, tá? Nenhum tipo de confirmação, mas Pavon surgiu exatamente da mesma maneira. Lembrando que o Grêmio contratou o Pavon, que era dessa relação, e também o Diego Costa. E curiosamente os dois saíram da mesma história. Da mesma história. Então eu estou muito atento para saber se isso vai se confirmar, se não vai se confirmar, o que nós podemos falar dessa relação. O Grêmio, ele não falava em atacante, né? Ele falava em zagueiro. O Grêmio contratou um zagueiro para a base, o Grêmio que está se movimentando nisso, mas não falava em outro atacante, até porque o Grêmio de lado tem Nathan Fernandes, tem Soteldo, que hoje também foi notícia. O Soteldo, ele acabou participando do treino, né, do primeiro movimento dele dentro do campo, com o Cuiabano, que é outro jogador que pode ser fundamental, vocês vão entender por quê. Então, as coisas estão acontecendo, mas a gente precisa falar do Vargas sim, né? Ele tinha uma negociação meio que certa com a equipe do Fortaleza, isso acabou não se confirmando, né? Ou pelo menos ele não quis ir, algo assim, e aí surgiu o Grêmio mais uma vez como um clube que poderia levá-lo. Sinceramente, não... Eu tenho até dificuldade. Será que ele viria para ser reserva do Grêmio nesse momento? Enfim, a notícia está aí e nós vamos ficar acompanhando, porque, de um modo geral, faltam 2 dias. 2 dias para esse tipo de confirmação. Como eu disse antes, no Grêmio, dentro das fontes que eu tenho, não consegui nada de muito importante, mas era preciso relatar isso. Outra situação, eu falei ali do Soteldo e do Cuiabano. O Soteldo voltou a fazer algum tipo de atividade e cresce a expectativa de que ele possa ser um jogador aproveitado ainda no Campeonato Gaúcho. O que, convenhamos, seria uma grande notícia para o torcedor do Grêmio. Uma grande notícia para o torcedor do Grêmio. O Soteldo é a grande contratação da temporada e ele seria uma grande notícia. Então aqui vai também uma ideia de que a notícia de Soteldo pode ser legal para a gente, pode ser importante para a gente neste momento, né? Neste momento em que o Grêmio precisa tanto de opções para o Renato, né? Opções para o Renato. Outra situação, o Grêmio confirmou hoje a lesão do Reinaldo, séria, porque tem aí uma distensão de ligamento cruzado, tem um rompimento parcial de ligamento colateral e que tira completamente o Reinaldo do Campeonato Gaúcho e dos jogos iniciais, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E aí vamos ao que o Grêmio tem. Por que eu citei o Cuiabano? Porque o Cuiabano é o lateral esquerdo, em tese, mais forte, né? O Grêmio contratou agora o Mike, que assume a titularidade natural, porque o Cuiabano também está machucado. Então, o Mike seria o titular. A informação que o Rodrigo Oliveira trouxe hoje é que o Fábio acabou sendo
o escolhido pelo Renato, porque ele tem mais força ofensiva, e o Mike é um lateral mais defensivo. Então ele teria aí uma troca. Eu não consigo ver esse Fábio tão mais ofensivo em relação ao João Pedro, mas informação é o que tem e é o que nós vamos trabalhar a partir de agora. O Grêmio que se prepara para o jogo contra o Brasil de Pelotas, um jogo que é de vida ou morte. A gente sabe que o fato de jogar por empate é muito bom, né? Porque isso dá uma vantagem importante para quem joga em casa, não tenho dúvida disso, tu não precisa sair assustado atrás do jogo, mas sempre é uma decisão, sempre é um jogo de vida ou morte, e isso por si só já preocupa muito todo o ambiente do Grêmio. Dito isso, a gente vai para um outro ponto que também é importante da gente salientar, que são algumas saídas, né? O Pedro Lucas foi jogar no Operário Ferroviário, uma coisa assim, um jogador que era tido em altíssima conta no Grêmio e acabou deixando o clube para um clube menor, não tem mais vínculo, o Grêmio parece que tem 10% dos direitos econômicos dele, mas aí a gente vê também como é difícil, né? Como é difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão. Quem diria que o Pedro Lucas não seria o jogador que pintou no Campeonato Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e depois que fez uma Taça São Paulo maravilhosa. Por isso é que é importante sempre a gente relatar e colocar o Grêmio como a política de base como algo tão forte, né? Para não sair distribuindo salários, para não sair colocando sempre na frente situações que são fundamentais para uma boa organização. Quando tu paga muito cedo altos salários, muitas vezes tu coloca o menino na zona de conforto e isso tira o foco dele e acaba prejudicando o restante da sua carreira. Isso aconteceu com muitos jogadores daquele período ali. A gente cita o Vitor Bobson, a gente cita o próprio Pedro Lucas, a gente cita o Guilherme Guedes, a gente cita principalmente o Jean-Pierre, jogadores que ficaram ricos antes de jogarem, né? Ou ainda embrionários jogando. E isso causa sempre uma preocupação gigantesca em um ambiente que precisa obrigatoriamente estar sempre muito competitivo. Se tu entra na zona de conforto, isso termina rapidamente para ti, e o que, convenhamos, não é muito bom. Isso aconteceu com esses jogadores e nos entristece. Pedro Lucas, então, deixa o Grêmio e vai tentar a vida aí, tentar a carreira, tentar voltar a ter protagonismo aí, buscando outro espaço. Portanto, será que Vargas vem? E quem será o substituto de Reinaldo? É Mike mesmo? E Cuiabano? E Soteldo volta? E boa sorte ao Pedro Lucas. É isso que a gente falou agora, porque o Grêmio está agitado. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.